Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo de número 2, começando pelo versículo de número 1. Aos Filipenses 2, a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis assentar. Eu gostaria de começar a exposição desse texto por uma parte que não é a primeira, mas que é posterior. Na verdade, esta segunda parte é como se fora até um hino, uma confissão de fé, numa forma deslumbrante, numa linguagem solene, porquanto se fala da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ou seja, todo o seu percurso assumido quando veio à terra a favor de nós, para a nossa salvação. A Bíblia diz no versículo de número 6, que sendo Jesus em forma de Deus, e deste modo é uma afirmação de que ele é Deus, ele possui forma divina, que sendo ele em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não tinha nenhum sentimento como aquele que o diabo teve, de querer ocupar o lugar de Deus, porquanto já era ele Deus. Ele não tinha, como Satanás teve, a necessidade, na verdade, no diabo maligna, de querer rejeitar a finitude para assumir papel divino. Jesus subsistia, como diz o texto, em forma de Deus. Ele não teve, portanto, por usurpação ser igual a Deus. Ele já era Deus. Mas ele fez a si mesmo, diz a minha tradução, de nenhuma reputação. Uma tradução melhor diz que ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Jesus, portanto, ao fazer-se homem nesta condição, ele deixou de lado aquela forma divina, ele deixou de lado aquela expressão exterior divina. Em certo sentido, Jesus continuava em espírito onipresente, mantendo céus e terra, mas na carne, no corpo, conforme foi visivelmente tornado, ele não utilizou
de nenhum de seus atributos divinos, seus milagres, suas ações sobrenaturais. Ele o fez como homem ungido pelo Espírito Santo, que veio sobre ele, como também antes dele os profetas e depois dele os apóstolos e outros discípulos. Jesus, portanto, ao assumir a forma de servo, nesta forma que assumiu em carne, ele já não mais exteriorizava sua condição divina, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma humana, tornou-se homem sem deixar de ser Deus, era 100% Deus, 100% homem, mas na forma humana ocultava-se a divina, na finitude de criatura, porquanto ele fez-se como uma criatura, fez-se homem, não se vislumbrava o esplendor de sua divindade. Ele veio, inclusive, nascendo numa manjedoura, ele veio como homem experimentado nos trabalhos de dores, ele sentiu fome, sede, cansaço, e mostrou as limitações a que somos sujeitos, porque era necessário que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, que em tudo ele fosse semelhante a nós, para que pudesse, identificando-se conosco, em nossa condição finita, limitada e frágil, também se identificar conosco, por fim, assumindo os nossos pecados. Se ele se tornasse um homem com uma capacidade para além da nossa, ele não poderia nivelar-se conosco, assumindo nossa culpa. Agora, é certo que Jesus, ao fazer-se homem, não herdou a natureza pecaminosa, mas isso não o faz menos homem, porque Adão era plenamente homem quando feito por Deus e ainda não tinha natureza pecaminosa antes da transgressão. Jesus teve seu corpo gerado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, a fim de que não participasse da carne e sangue, nem de Maria, nem de José, nem de seus ancestrais, que por sua vez era carne e sangue que vinha de Adão e estava sob a maldição da queda. Jesus, meus irmãos, esvaziou-se, tomou a forma de servo, e em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Diz o texto, no versículo 7, mas a si mesmo de nenhuma reputação, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Às vezes, a teologia, por omissão de uma parte, de um aspecto da verdade, pode passar uma ideia errônea às pessoas. Por exemplo, muito se diz que Jesus fez-se homem para vir aplacar a ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus, do Pai. Essa representação é verdadeira, é bíblica, mas se nós ficássemos somente nela, poderia sugerir que Deus, o Pai, era indisposto para conosco, e que Jesus Cristo veio a nosso favor para nos reconciliar com o Pai, que até que Jesus viesse e por nós morresse, não mostrava disposição favorável para conosco. Mas a Bíblia diz que foi Deus que enviou Jesus, foi o Pai que enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ira de Deus e seu amor não se excluem. Muito embora irado conosco por conta do pecado, Deus mostrou amor provisional, enviando Jesus para que pudéssemos ser salvos. É verdade que o amor filial de Deus é só para os que se arrependem e creem, mas o amor provisional, aquele pelo qual Ele dá-nos a oportunidade de sermos com Ele reconciliados, Ele já o manifestou em Jesus, mesmo estando irado conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Na Idade Média a coisa ainda era mais confusa por parte do catolicismo, que não apenas mostrava Deus Pai irado contra os homens, indisposto em todos os sentidos, mas representava a mesma imagem na pessoa de Jesus. De maneira que era preciso aparecer uma terceira pessoa, no caso Maria, para ganhar o favor do Pai e do Filho irados conosco, para nós. Maria apareceu por conta de uma visão distorcida de Deus como mediadora, posição que a Bíblia nunca lhe atribui, nem ela sequer para si mesma se atribuiu. Aqui a Bíblia fala de Jesus Cristo, não em termos de seu amor por nós, que é verdadeiro, que está explícito em outras passagens. O próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, tendo amado seus discípulos, diz a Bíblia, os amou até o fim. Portanto, meus irmãos, até ao rico que negou seguir Jesus, diz a Bíblia que ele o amou. É inquestionável que Jesus veio em amor para dar a sua vida por nós. Mas o texto aqui está ressaltando muito mais o amor de Deus Pai e a obediência de Deus Filho. Diz o versículo de número 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O texto está mais a destacar que o Pai nos amou e enviou Jesus. Jesus veio obediente ao projeto, ao plano de Deus. Como é maravilhoso tudo isso. Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, humilhou-se, fez-se como um servo, tomou a forma de homem, porque assim era o desígnio do Pai, para que pudéssemos ser salvos. E tudo isto que ele fez foi em obediência ao projeto salvador de Deus para conosco, obediente até a morte, e morte de cruz. Obedeceu ao Pai até ao ponto de morrer, e de morrer da forma mais dolorosa. A Bíblia diz que se Deus não poupou a seu próprio Filho, Romanos capítulo 8, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus exigiu de seu Filho esta obediência, que culminou nesta morte tão dolorosa, para que pudesse nos salvar, então é certo que através do Cristo que agora vive, Deus pode nos dar todas as coisas, tantas quantas sejam as promessas de Deus, tem em Cristo sim, e é por ele o amém. E a Bíblia diz que em resposta a essa obediência de Jesus, a esta submissão de Jesus, Deus o exaltou. Versículo de número 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É interessante que John Nelson Darby, o pai do dispensacionalismo, o grande redescobridor da ideia do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, em tempos que essa verdade estava esquecida, ele, ao examinar esse texto, fez uma afirmação de grande importância. Ele disse: o Messias, o Salvador, ele teria que ser Deus, porquanto feita a obra que deveria fazer, ele tinha a promessa de ser exaltado a uma posição que, se ele fosse simplesmente homem, ele iria ganhar títulos divinos. Como Deus, porém, não dá a sua glória a nenhum outro, então aquele que veio consumar a obra de redenção era divino. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas consubstanciais, participantes de uma mesma essência divina. Jesus fez-se homem e cumpriu o rito da nossa redenção, morrendo no Calvário, mostrando-se como homem que tentado não pecou. E então o Pai trouxe o Filho à exaltação, aqui em carne,
em humanidade. Jesus recebeu em humanidade um título e uma posição que somente poderia ser atribuída a Deus. Mas Deus, ao fazê-lo, não dividia sua glória com ninguém, porque Jesus é Deus, é um com o Pai. Portanto, Deus estava dando esses atributos a si mesmo, na pessoa do Filho. Diz o texto: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nome divino, uma posição soberana sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus não apenas ressuscitou, está à destra de Deus, mas Ele está exaltado à destra de Deus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele disse aos seus discípulos, antes de lhes dar a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A João, no Apocalipse, ele aparece dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. João, no Apocalipse, tem a visão de um livro selado, que representa a história humana, e a Bíblia fala que há choro, porque não há quem se mostre digno de abrir este livro, ou seja, de dar um sentido à história. Enquanto o livro se mantinha lacrado, havia aquela inquietação: será que a história humana tem um norte, tem um sentido? Será que há alguém que tem sobre ela jurisdição, que pode dar a palavra final? E então aparece uma palavra de consolo ao apóstolo João, e se diz que há um que é digno de abrir o livro, o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. E Jesus desata os selos e abre o livro como uma demonstração clara de que Ele é o Senhor da história, Ele é o Rei dos séculos, como diz a palavra de Deus. Nós podemos saber de uma coisa, meus irmãos: o mal ainda está no mundo. Nós vemos muitos desmantelos morais. Parece que Satã anda solta, como diria Nick Cruz, mas Deus está no controle. Jesus está no controle de todas as coisas. Se Ele ainda não veio julgar este mundo caído, é porque Ele quer dar tempo para que mais pessoas se arrependam. A Bíblia diz que Ele não retarda o dia da sua vinda, senão que, sendo longânimo, não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Mas a seu tempo Ele porá as coisas em ordem, Ele julgará os ímpios, Ele dará aos mansos a terra. A seu tempo Ele mostrará justiça e juízo. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra o escabelo de seus pés, e que vai chegar o dia que o último inimigo, a morte, vai ser subjugado. Nessa oportunidade, então, os crentes que partiram ressuscitarão com corpos glorificados. O que é mortal se revestirá de imortalidade, incorruptível de incorruptibilidade, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Então o último inimigo será derrotado, a morte será tragada na vitória, o mortal será absorvido pela vida. E então haverá sobre a terra grande tribulação para punir os iníquos, e ao final dela Jesus regressará para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Nós cremos nisso, porque Ele é soberano, porque Ele venceu a morte, Ele deu provas de que Ele tem poder sobre o maior inimigo da humanidade, a morte, o único que parece a ela irreversível. Mas Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno, estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. E Ele é que está à destra de Deus, soberano, exaltado, glorificado. É por isso que a igreja nunca tem desaparecido sobre a terra. Houve vários períodos negros e escuros na história da humanidade, em que se disse: é o fim da igreja, acabou tudo. Mas de repente vinha um avivamento e mudava o quadro inteiro. A igreja primitiva recebeu perseguição sanguinolenta, mas depois o Império Romano se dobrou
pelo menos nominalmente, diante de Cristo. Depois o Império Romano sucumbiu à invasão dos bárbaros pagãos, mas os bárbaros pagãos terminaram se convertendo ao cristianismo. Depois surge a Igreja Romana como uma instituição perseguidora dos verdadeiros cristãos na Idade Média, mas eles sobrevivem. Chega a Reforma. Depois da Reforma, no século XVIII, na Inglaterra, houve frieza, liberalismo teológico, mas Deus sacudiu sua igreja lá com um grande avivamento nos dias de John e Charles Wesley. E de lá para cá, irmãos, nós temos visto que este pavio pode até fumegar, mas ele não se apaga. Ele retorna no seu fulgor, porque Jesus é o Senhor da história. É o Senhor da história. E a Escritura diz, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A expressão Senhor designa Deus, era utilizada pelos hebreus para designar Deus. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, tanto a afirmação de que Jesus é Deus, como a distinção das pessoas, dele e do Pai, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas nós temos, no final, todos vão se dobrar. Os que estiverem nos céus, na terra e até debaixo da terra, ou seja, os que estiverem no inferno, hão de se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Mas há uma diferença. Os que confessarem o senhorio de Jesus por força do julgamento, porque no dia do juízo, eles não terão como resistir àquele que vem com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Os que vão confessar vendo, não confessarão por fé, porque fé é a convicção daquilo que não se vê. Eles confessarão porque estarão vendo. Eles confessarão porque não terão como resistir ao julgamento. Essa confissão que farão não os poupará do juízo e da condenação eterna. Mas hoje é o ano aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é a dispensação da graça. Deus, meus irmãos, salva aqueles que confessam que Jesus é o Senhor agora, sem ver. Vendo um mundo que parece estar descontrolado, mas eles se agarram à promessa do Evangelho, à verdade do Evangelho e creem que Jesus está no comando de todas as coisas. A verdadeira fé, ela não se baseia na visão, mas na promessa da palavra de Deus. Não na irresistibilidade, nem do julgamento, nem aquela imaginada pelos calvinistas que levam os eleitos à conversão. Mas a verdadeira fé é fruto de escolha, de decisão, de um homem se agarrar às promessas de Deus, às verdades apresentadas no Evangelho. E a Bíblia diz para o tempo de agora, Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Note, não me basta crer que Jesus morreu por mim, sabe por quê? Porque isto é um fato. É um fato, inclusive, que é base e fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não haveria salvação para nós, somos justificados no seu sangue. Mas a fé salvadora não é a fé num fato. A fé num fato é apenas um assentimento da Bíblia, da mente, desculpem-me, a uma descrição narrativa de acontecimentos. A fé salvífica é uma fé pessoal, é uma fé numa pessoa, é uma confiança relacional de uma pessoa em outra. Não é a confiança de que um acontecimento histórico se deu, não utilizaria nem propriamente a palavra aí confiança, mas a crença de que um fato se deu. Não é uma crença num sistema doutrinário de proposições encadeadas. Não, é a confiança pessoal numa pessoa. Obviamente, eu tenho que reconhecer que aconteceu o fato da morte de Jesus por mim, tenho que acreditar e crer.
na veracidade dessa narrativa, eu tenho que crer em proposições doutrinárias que apresentam Jesus Cristo a mim, por exemplo, como Deus, como aquele que se encarnou, morreu e ressuscitou, mas eu não posso parar nesses estágios de informação, de assentimento. Eu tenho que me agarrar à pessoa de Jesus, confiar nele. Por isso que a Bíblia diz: se em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos. Porque se eu não confiar que ele está vivo, como posso confiar nele, julgando-o morto? Eu tenho que ter uma confiança relacional, uma confiança numa pessoa para que seja salvo. Por isso que a Bíblia diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Eu tenho que crer num Cristo que existe, que está vivo, que é soberano, e confessar que ele é Senhor da minha vida. Nunca se diz isso claramente, mas confessar que Jesus é o Senhor é confessar-me como servo dele. São duas afirmações correlatas. Se ele é o meu Senhor, eu sou o seu servo. Por isso que às vezes a gente fala que a pessoa tem que confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, e às vezes a gente fala que a pessoa tem que entregar a vida a Jesus, para que ele lhe seja Senhor e Salvador. Porque na verdade confiar nele como Senhor é me colocar diante dele para ser seu servo, é entregar-me a ele. É o que faz esta confissão nas condições presentes, que alcança a salvação, é o que rende, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E a comunidade dos crentes, a igreja, é a comunidade dos que reconhecem o senhorio de Jesus. Aquilo que no futuro vai ser exterior, universal, hoje já é verdade para o nosso interior e para a nossa comunidade, que Jesus é o Senhor. Um dia ficará evidente a todos que Jesus é Senhor de tudo, de todos, do céu e da terra. Seu senhorio se exteriorizará, seu reino se refletirá sobre toda a terra, mas nós somos a comunidade que desde já reconhece a legitimidade do governo de Jesus. A igreja é o povo que antecipa o futuro, que já vive no reino que virá no porvir, porque aceita o senhorio de Jesus Cristo. E algumas pessoas há que pensam que a nossa missão como igreja é de falar de paz ao mundo. Gente que pensa a igreja deveria estar falando às nações para que elas se amigassem, para que elas se tornassem solidárias, para que as nações se unissem. Deveriam os crentes estar falando de paz nas relações internacionais, no mundo. Meus irmãos, as histórias que temos das vezes em que o mundo se uniu nunca foram boas. O mundo nunca se une em torno do que é bom, mas em torno do que é ruim. Na Torre de Babel se uniram, mas para o homem desafiar Deus e mostrar a sua arrogância. Napoleão imaginou o mundo unido sob sua jurisdição, mas foi um opressor. Hitler imaginou a restauração do Sacro Império Romano Germânico, o Terceiro Reich, também dentro de um regime de opressão, de racismo. Nós percebemos, irmãos, que hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas, dá recomendações para a legalização do aborto, para a ideologia de gênero, faz com que, através de sua agenda libertina, os países que são potências econômicas e culturais oprimam outros, como a África, porque a África quer manter o conceito clássico de família. Portanto, nós percebemos que as uniões das nações que a história nos mostrou sempre foi para fazer oposição a Deus. A União Europeia se constituiu em nome da economia. O fator que a une é o dinheiro.
Eles fizeram questão de dizer que não pretendem ser mais a Europa cristã, mas uma nova Europa. Nós vemos nessa União Europeia prognóstico daquela confederação de 10 nações, de que fala o Apocalipse, que entregarão o seu poder à besta, que entregarão o seu poder à besta e ao falso profeta, ao governo do anticristo na grande tribulação. Nós vemos que o Papa assume essa função de tentar arbitrar a paz entre as nações, mas isso o faz aos nossos olhos muito mais uma figura do futuro falso profeta deste mundo unido de que trata o Apocalipse, do que alguém que esteja cumprindo a missão da igreja, até porque o Vaticano é um estado político e, portanto, a Igreja Católica não distingue o político do religioso, mas o Papa tem falado de paz, tem falado do relacionamento entre as nações. Mas eu pergunto, irmãos, como essas nações poderão estar adequadamente unidas? E eu não estou dizendo que fomento a guerra, mas estou dizendo que elas precisam de Jesus. Como elas podem estar adequadamente unidas, se ao mesmo tempo que eles falam e os países, de maneira fiel, cumprirem os seus tratados uns com os outros, internamente, elas facilitam o divórcio, difundem pelas mídias, pelas novelas, a infidelidade conjugal. Como é que podem querer em plano macro o que não querem no plano micro? Como podem querer união, fidelidade entre nações e povos, se ao mesmo tempo facilitam o divórcio? Não fazem juízo de valor negativo contra o divórcio, desestruturam por meio de ideologias a família, o núcleo mais compacto da sociedade, a célula máter da sociedade. Como eles podem querer a saúde do corpo se matam a célula? Portanto, nós começamos nossa mensagem profética contra exatamente esses procedimentos e ideologias iníquas, que já começam dividindo as coisas por baixo e impossibilitando a união por cima. Não adianta falar para nações se a filosofia interna para a família, para a vida, não condiz com a paz querida no nível externo e mundial. Mas a igreja pode ser unida, porque a igreja está sob o senhorio de Jesus Cristo. A igreja tem o correto critério de unidade, está submetida à pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Há uma passagem linda, Jesus diz em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, não em nome deles, não em nome dos interesses deles, mas em função de mim, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa expressão no meio, ela tem um sentido especial. No meio quer dizer entre os irmãos, fazendo o ajustamento. É como um cimento que faz a junção de um tijolo ao tijolo de baixo. Jesus diz: quando vocês se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vocês, fazendo a ligação, juntando parte com parte, ser com ser, juntando tijolo a tijolo, tornando a igreja um edifício espiritual para a morada de Deus em seu Santo Espírito. Só a igreja pode guardar, como diz a Bíblia em Efésios, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é por isso que Paulo vai falar da comunhão dos crentes, nesse texto também. Em João 17, Jesus disse, orando ao Pai: Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti. Só a igreja, os crentes,
podem experimentar essa unidade espiritual em Deus, de que Jesus Cristo falou. Aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, eu só não vou seguir a ordem, tem uma ordem do meu raciocínio, mas vou contemplar todos os versículos que lemos. No versículo de número 3 é dito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É isso que tem dividido o mundo por aí afora: contenda e vanglória. A contenda está ligada ao espírito faccioso, ao grupismo. Nessas discussões políticas, irmãos, pelas redes sociais, nós podemos perceber isso. Há pessoas que defendem um partido, e aqui eu falo de todos os lados, porque no Brasil todos os partidos são corruptos, os partidos políticos, mas as pessoas defendem cada um o seu partido, mesmo quando as acusações mais violentas, quando as corrupções mais graves estão sendo comprovadas, mostrando que houve fraude, desvio de dinheiro, engano, mas aquelas pessoas que às vezes nem parecem desonestas, pessoas comuns com as quais convivemos no dia a dia, mas defendendo com unhas e dentes aqueles partidos. É a corrupção sendo descoberta, é o desvio de dinheiro sendo evidenciado e a pessoa defendendo. Eu falo de ambos os lados. Nós tivemos, por exemplo, o Cunha de um lado, o Lula do outro, e eu não quero aqui falar de político, mas eu quero falar do espírito faccioso. É quando a pessoa já não vê mais o certo e errado, é a defesa de sua facção, de seu grupo. Acontece isso também na vida profissional. Tem pessoas que defendem corporativamente o uso da sua profissão, mesmo quando eles estão errados. Às vezes na polícia há isso. A pessoa perde a consciência do bem e do mal, mas tem que defender o seu grupo. Durante as grandes guerras mundiais, pessoas defendiam o seu país sem nunca perguntar se eles estavam certos ou errados naquela guerra. É porque é o meu país, e a minha pátria. Era um nacionalismo fanático, massificado, que fazia com que a pessoa suspendesse o juízo moral sobre o que era certo e errado. Não interessava o que era certo e errado, interessava qual era o meu país. A Bíblia diz: nada façais por contenda. Nós não podemos, irmãos, ter espírito faccioso. Uma tradução aqui diz: nada façais por espírito faccioso. Nossa lealdade é apenas a Jesus Cristo. Mas também diz: ou por vanglória. Sim, o espírito faccioso é o que perturba a união entre os grupos, é o elemento na esfera dos grupos que impede a união. A vanglória é aquilo que impede a união no plano individual. É quando a pessoa tem um sentimento exacerbado de autonomia. Para mim, eu quero fazer isso, eu vou fazer, não importa se é certo ou errado, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso. Hoje em dia nós vemos muito isso. Pessoas que dizem: o meu corpo me pertence, eu faço o que quiser. Então se entregam à prostituição, carregam o corpo de tatuagem, fazem intervenções cirúrgicas para mudar o fenótipo sexual. É meu, eu faço o que eu quero. Há pessoas querendo fazer coisas que normalmente elas nem fariam, só por uma necessidade de autoafirmação, só para que possam dizer: eu faço o que eu quero. A defesa do aborto vem com esse discurso: a mulher diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não importando se ali no seu corpo está uma vida que vai ser destruída, fulminada com a sua prática. É esse egoísmo, esse autocentrismo que também impede a união,
que aqui aparece representado na palavra vanglória, que inclui isso e vai muito além disso, é quando a pessoa quer a sua glória pessoal, ela quer a sua vontade realizada. Paulo diz que na igreja estas coisas não devem existir. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O que deve reinar entre nós não é o espírito faccioso, contencioso, nem a vanglória, mas a humildade. E nós podemos ser humildes, irmãos, através da cruz. A vida cristã começa com humildade. A vida cristã começa com arrependimento. A vida cristã começa com confissão de pecados. Nós não nos podemos salvar a nós mesmos. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós começamos batendo no peito e sem levantar o rosto ao céu por vergonha de nossa culpa, dizendo: "Sê propício a mim, que sou pecador." Na cruz nós aprendemos que nada somos, mas Deus nos amou, que nada tínhamos a oferecer, mas Deus nos agraciou com o perdão através da fé livremente. A própria encarnação de Jesus é para nós uma lição suprema de humildade. O texto vai dizer um pouco mais abaixo: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou e tomou a forma de servo." O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: "Vocês aprendam comigo, aprendam com o meu exemplo." Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Nós temos um modelo. Aquele a quem nós servimos, apesar de ser Senhor, se fez servo. Apesar de ser mestre, lavou os pés aos discípulos. E na sua cruz, Ele mostrou a nós que nós não tínhamos nada a oferecer a Deus. Só podíamos de joelhos curvos e cabeça baixa estender a mão para receber a oferta do perdão. Enquanto que o mundo prestigia a autoestima, a psicologia contemporânea nos contesta e diz que nossa visão do homem é doentia, que nossa visão de que todos são pecadores e da gravidade do pecado é algo inadmissível, é baixa estima. Nós dizemos que a nossa visão de mundo é a única que nos permite a verdadeira humildade. A psicologia da autoestima, do pensamento positivo, do sucesso humano a todo custo, não pode trazer ao mundo pessoas humildes, não pode fazer com que haja unidade neste mundo. Mas entre nós, longe do espírito faccioso, porque nossa lealdade não é a grupo, é a Cristo. Longe da vanglória, porque já estamos crucificados com Cristo, como diz Paulo, e podemos dizer: "Agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, importa que Ele cresça e eu diminua." Em humildade, porque nos reconhecendo pecadores e servos. Quando Paulo escreve uma epístola, ele diz: "Eu, Paulo, Timóteo, servos de nosso Senhor Jesus Cristo." Tiago se apresenta como servo. A palavra servo hoje, irmãos, tem um sentido até mais fraco do que o que tinha naquela época, porque a palavra que se traduz por servo é escravo. Por isso que Nietzsche, que era um crítico do cristianismo, dizia: o cristianismo é uma religião de escravos. Pessoas que têm prazer de se apresentar como servas, como escravos. O homem é tão orgulhoso que em algumas igrejas hoje, apresentar uma pessoa como um grande servo de Deus já é uma ostentação, porque eles perderam até o sentido do que seja servo. Mas servo é um escravo, porque nós não temos do que nos gloriar em nós mesmos, mas daquele que é o Senhor das nossas vidas, para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. No versículo 4, Paulo diz: "Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." E voltando agora para os 2 primeiros versículos do capítulo 2:
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Observe, só pode haver unidade entre crentes, dentro da comunidade dos que servem a Deus. Por isso que Paulo, antes de conclamá-los a uma vida de comunhão e unidade, Paulo diz: se há algum conforto em Cristo. Paulo está dizendo: eu estou falando àqueles que já experimentaram algum conforto em Cristo. Aqueles que têm sido, por a razão de estarem em Cristo, confortados. Se alguma consolação de amor, seja consolação proveniente do amor de Deus, se alguma comunhão no Espírito Santo, ele está falando a um povo que sabe o que é ter comunhão com o Espírito Santo, que sabe o que é ter conforto em Cristo. Se alguns entranháveis afetos e compaixões, é o tipo de amor que só um crente pode ter. Ele está apelando para uma comunidade cristã. Ele diz: se vocês já experimentaram estas coisas maravilhosas, então completem o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo quer uma igreja unida, uma comunidade cristã unida. E a única coisa que nos faz unidos é uma lealdade comum. A lealdade a Jesus. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países que lutaram contra o nazismo, o fascismo, com exceção da União Soviética, se uniram em torno da sobrevivência da democracia. Se uniram em torno de uma lealdade comum. Foi uma união efêmera. Enquanto durou a guerra, a ameaça maior lhe sobrevinha. Mas isso mostra que o que une as pessoas é uma lealdade comum. E a lealdade da igreja é ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não nós, mas Ele. Não o que queremos, o que pensamos, o que opinamos, o que achamos, mas o que Ele nos diz para fazer. Se você experimentou o conforto em Cristo, comunhão no Espírito, você pode atender a este apelo. Vamos sentir a mesma coisa. Vamos ter o mesmo ânimo. Vamos ser um, sendo leais ao Senhor Jesus Cristo. Um dia os ímpios serão julgados e os justos herdarão novos céus e nova terra. E nós teremos um mundo de paz, regido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a antecipação mais próxima desse mundo que nós temos hoje existe dentro de uma igreja fiel que ama o Senhor Jesus e que vive para a sua glória. É nela que o reino de Deus é antecipado. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Santo Pai, te louvamos pela Tua palavra e tudo quanto ela nos diz, Senhor. Pela verdade que ela proclama e a convicção que nos imprime do senhorio do governo de Jesus Cristo, que nos faz saber que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Dá-nos a unidade desejada cada dia, Senhor, este aperfeiçoamento no amor, essa lealdade, meu Deus, não dividida ao Senhor Jesus Cristo, que alcança os perdidos e salva os que estão distantes da salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há porventura alguém aqui neste lugar que diz: pastor, eu não sou crente ainda. Eu não entreguei ainda meu coração a Jesus. Ou talvez você diga: eu conheço a palavra, eu estive na igreja, mas eu me desgarrei, estou por caminhos que não agradam a Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Levante a sua mão e nós vamos orar hoje aqui por tua vida. Se houver alguém nesse lugar que quer se reconciliar com Deus, entregar sua vida ao Senhor Jesus, faça como eu aqui no meu lugar estou fazendo. Levante a sua mão e nós vamos orar hoje aqui por você.
Podeis assentar, irmãos, nesse momento. Se houver algum aviso, os irmãos podem trazer para que informemos